Assembleia de Deus, harmonia. E agora eu os convido para a gente ler um texto bíblico no livro de Isaías, Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ler os versos 21 e 22. Apocalipse 3, 21 e 22. A igreja localizou, diga amém. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ó Deus, quão maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Quantas perspectivas extraordinárias nós temos em Ti. Ah, Senhor, bem que o nosso futuro em Ti é dourado. As Tuas promessas, que são milhares e milhares, nós estamos vivendo aqui confiantes nelas, certos de que o Senhor não deixará cair por terra nenhuma de tuas palavras, posto que nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedidos. Teu é o querer e teu é o efetuar. Diante da tua grandeza, do teu poder, nós nos prostramos nesta hora, em louvor, adoração e ações de graças. Recebe o nosso culto, as expressões de gratidão de cada um de nós e derrama nesta noite as tuas bênçãos, que são mais do que o que a gente pode contabilizar. Dá que cada um aqui seja profundamente tocado pelo Senhor. Socorre os que estão precisando do teu socorro de cura nesta noite, pois nós cremos no teu poder de sarar o nosso corpo, de refrigerar a nossa alma e de vivificar o espírito humano. Vem e abençoa as nossas famílias, os nossos entes queridos. Traz soluções, ó Deus, para todos aqueles que estão precisando, em alguma área da vida, da tua intervenção. Faz isto para a glória do teu nome, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem tomar assentos. Meus queridos, aqui está esta palavra, onde o Senhor vem e nos faz uma promessa grandiosa. Agora, interessante, que Ele fala para os vencedores, aqueles que se fortaleceram nele, pois dele vem a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, sendo o que somos, falhos, fracos, limitados, pequenos, incapazes, mas Ele vem para nos fortalecer. E os seus servos registraram experiências de força em Deus, as mais diversas através das páginas da Bíblia. Nós encontramos belas histórias
de homens que se levantaram na fé e foram vencedores, apagaram a força do fogo, ressuscitaram mortos, determinaram que rochas brotassem águas, enfim, prodígios, sinais e maravilhas feitos por homens frágeis e fracos, tal qual Elias, que a Bíblia faz questão de dizer que ele era igualzinho a você, igualzinho a mim, igual a todos nós, homem sujeito às mesmas paixões que nós, e usando a fé, diante de um desafio do reino, ele pediu para Deus mandar fogo dos céus à terra, e Deus mandou. Josué pediu para o sol parar, e assim se fez. Ezequias pediu para Deus engrenar uma marcha ré no universo, e o sol tornou atrás alguns graus para mostrar o poder do Altíssimo. E este Deus que ouve as nossas orações, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se apresentou dizendo: todo o poder é meu, em cima, embaixo, nos céus e na terra, e eu estou com vocês. Então é este Deus que nos torna vencedores neste mundo, quando nós depositamos a nossa confiança nele. E aquele que confia no Senhor torna-se forte. A Bíblia diz: eles se tornam firmes como o monte de Sião, que não se abala. Então ele diz: o justo nunca será abalado. Então ele faz do fraco forte. Lá em Isaías, a Bíblia diz que ele dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que está fraco, e fortalece-nos de tal sorte que a gente caminha sem se cansar, corre sem se fatigar. Então este Deus que está conosco hoje, está nos fazendo esta promessa: ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha o que ele está prometendo. A Bíblia diz que nós iremos reinar com Cristo, reinar com Ele. E Ele aqui está prometendo para a gente este algo extraordinário, de reinarmos com Ele no seu reino, de nos assentar no seu trono. E Ele diz: essas palavras é para quem tem ouvidos. Essas palavras podem não fazer nenhum sentido para uma fração grande desta geração. Isso pode soar como escândalo e como loucura, mas para nós é palavra de Deus, é palavra do Pai, é palavra do amor de Deus, é o carinho de Deus com a gente, é o seu amor que nos alcançou. É o fraco em Deus dizendo o que Ele nos orientou a fazer. Diga ao fraco: eu sou forte. Mesmo com todas as suas relatividades, se você confiar no Senhor, Ele diz: eu irei adiante de ti.
endireitando caminhos tortuosos, abrindo as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos, as trancas de ferro, para te dar os tesouros escondidos. São promessas do Altíssimo. Então aqui, em apenas 2 capítulos do livro de Apocalipse, eu vou apenas ler para você o que ele repete o tempo inteiro para os vencedores. Olha o que ele diz, Apocalipse 2:7: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja pode dizer amém. Olha outra, no verso 11: o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte, nunca morrerá eternamente. No verso 17 ele diz: ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. No verso 26 ele diz: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3 e o verso 5 ele diz: o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Depois ele diz no verso 12 do capítulo 3: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. E finalmente o texto que a gente leu, 3:21. Todas essas promessas são minhas, são suas, são nossas. Não há limites aqui. Ele está chamando todos. A Bíblia diz ainda no livro de Apocalipse: vencerão os que estão com ele, os chamados, os eleitos, os fiéis. Aqueles que aceitam o convite de Jesus são chamados para vencer. E eu gostaria de rapidamente falar para vocês sobre pelo menos 3 grandes inimigos que nós precisamos vencer para alcançar estas promessas aqui. O primeiro inimigo que nós precisamos vencer é a nossa própria carne. É você mesmo. Você precisa enfrentar os desejos pecaminosos que reinam nesta sua pele, nessa sua carne, que às vezes quer estremecer você. Seu rosto se torna rubro, você às vezes até empalidece, dado os choques emocionais da vida. Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Amém?
Então você precisa se controlar, vencer você mesmo. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir a cobiça, a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ele está dizendo, olha, há uma guerra dentro de cada um de vocês. Há uma guerra em mim, há uma guerra em você. Essa sua língua precisa ser controlada. Ela é capaz de incendiar a vida das pessoas se você não domá-la. Então o irmão de Jesus, Tiago, ensinou a gente controlar a própria língua. Que você acha que é até desnecessário, mas se você não controlá-la, ela vai sair amaldiçoando as pessoas, e amaldiçoando os outros. Você é um perdedor e não um vencedor. Abençoai e não amaldiçoeis. Mas as nossas emoções muitas vezes não mandam a gente fazer assim, mandam a gente amaldiçoar mesmo. Por isso, lute, porque a sua luta da carne contra o espírito é uma realidade. Por quê? Porque quais são as obras desse corpo caído? O que é que atinge os homens na esfera material, carnal? Ele diz, nessa mesma leitura, verso 19, ora, as obras da minha carne, da tua carne, sabe quais são? As obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, aqueles que se entregam a estas coisas, a estas práticas, os que não vigiam, mas caem na tentação, praticando essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Perdedores, não vencedores. Mas essas coisas, de uma forma ou de outra, atingem todos nós. Quem aqui não se ira? Todos nós. Mas precisamos sim de estabelecer um controle para vencer esse inimigo, a nossa própria carne. Lembrem-se, como é que a gente vence a nossa própria carne? Jesus disse, ninguém consegue segui-lo sem negar a si mesmo. Você vai ter que negar a você mesmo para entrar pelo caminho estreito, porque a turma quer o caminho largo e espaçoso, onde muitos estão. Deixar o caminho largo e espaçoso, onde muitos estão caminhando, e vir para uma porta estreita, um caminho apertado, é preciso negar-se a si mesmo. E é isso que Jesus nos desafia a fazer
Quando ele diz em Lucas 9:23, e Jesus proclamava às multidões: se alguém desejar seguir-me, quantos aqui desejam seguir Jesus? Olha lá, se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo. É isso que muitos não querem. Negar a mim mesmo. Eu posso negar os outros, eu posso dizer não aos outros, mas a mim mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, dia após dia, e caminhe após mim. É tudo que a maioria não quer. Mas ele chama-nos aqui para fazer isso. Vocês querem ver uma coisa? Qual foi o primeiro homem nascido de mulher, registrado na Bíblia? Primeiro homem que nasceu de mulher. Como é o nome dele? Caim. Caim foi vencido pela própria carne. Foi derrotado. Ele, quando viu seu irmão mais novo, Abel, ter sucesso na sua vida de adoração a Deus, ele trouxe a sua oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, recebeu o seu culto, a sua oferta, a sua dádiva. Mas Caim, ele não recebeu, e Caim se encheu de ira do irmão, sem motivo nenhum, mas a ira entrou, a inveja entrou, o ciúme entrou, as obras da carne prevaleceram nas entranhas dele, e ele maliciosamente entrou pelo caminho do engano, chegou para o irmão e disse: olha, vamos para o campo, vamos comigo, eu vou te fazer companhia, você vai me fazer companhia. E levou o irmão à distância, enganado, e lá ele se atracou e matou o irmão, derramou o seu sangue. Ele foi vencido pela sua própria carne, e Deus o reprovou, dizendo para ele, se ele fizesse o bem, Deus aceitaria do mesmo modo que aceitou de Abel. Foi Deus que disse para ele depois: se você fizesse o bem, haveria aceitação para você também. Você não estava sendo excluído de nada. O mal é que se desenvolveu na sua própria carne, e por isso você não foi aceito. Mas se você fizesse o bem, eu aceitaria da mesma forma. Mas o homem foi vencido. Quantos hoje estão sendo vencidos pela avareza, pela ganância, pela inveja, pelos ciúmes? Quantos lares estão destruídos por causa do ciúme? Porque as pessoas não se controlaram diante da chance de adulterar, de se prostituir, de se entregar. Quantos hoje estão agora em busca de ambientes onde corpos desnudos aparecem para de alguma forma promover sensações e expectativas de prazer de alguma forma? Estão nessa aí sendo vencidos. Mas Jesus disse: aquele que quiser me seguir vai ter freio, vai ter controle, vai ter equilíbrio, ele vai fazer o que é certo, como disse Paulo. Paulo disse: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu analiso tudo, mas eu guardo só o que é bom, o que é justo. E isto significa vencer a carne. Olha o que diz Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Se viver, quer ver um homem perdido? É um homem entregue a si mesmo.
Se você se entregar a você mesmo, você está definitivamente perdido. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e não a ti mesmo, porque não cabe ao homem conduzir os seus próprios passos, é o que diz um texto da Bíblia. Então a gente tem que reconhecer essa carência de Deus, essa dependência de Deus, e saber se nós seguirmos os nossos próprios desejos carnais, estaremos definitivamente perdidos. Por isso, vença você mesmo. Alguém já disse: o teu pior inimigo é você mesmo. Paulo, nas suas experiências, ele nos orientou em Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatrias, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência entram por esse caminho e levantam a ira de Deus sobre eles próprios. Paulo disse, convivendo com esta experiência de luta da carne e o espírito, ele chegou a dizer o seguinte em Romanos 7:23: vejo uma outra lei agindo nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Ele estava dizendo: é uma coisa estranha que fica dentro de mim, esses impulsos da carne que precisam ser controlados. Ele disse no verso 18 deste mesmo capítulo: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Quantas vezes você sabe o que é que deve fazer, mas é levado pelas emoções e faz exatamente o contrário? E quando você menos espera, Paulo disse: quando eu penso em fazer o bem, já fiz o mal. Como são as tuas respostas quando te agitam? Quando você diz: eu estou no meu direito. E quando você se monta no seu direito, você rechaça todo mundo, não é? Mas o nosso direito em Cristo é, se quiser levar a capa, dá com ele também a túnica. Se quer que ande uma milha, vai com ele 2. A gente começa a perder esses direitos, de tal sorte que o nosso direito é amar o próximo que nos odeia. Para que a gente seja filho do Pai Celestial, tem que entrar por esse caminho. É um caminho contrário, não é? No verso 15, Paulo disse: não compreendo o meu próprio corpo, o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Quantas vezes você já se deu conta dizendo: mas eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia fazer isso, que eu ia resistir, mas eu não suportei. É ou não é? Você fala o que não deve. Então, vamos começar a vencer a nossa própria carne, para a gente ter direito às promessas do Altíssimo, que são promessas para os vencedores. Que Ele nos ajude. Jesus Cristo orientou sobre essa carne, dizendo: olhem, o espírito de vocês, por mais que esteja pronto, vocês não entrem logo com o passo da oração. Não.
Ele diz: primeiro vocês vigiem. Primeiro vocês controlem a própria carne de vocês, as próprias emoções de vocês, para vocês não entrar no caminho do mal. Vocês se controlem primeiro, vigiem primeiro, depois vocês oram. Mas em primeiro lugar oração, depois, aliás, vigilância, depois oração. Por quê, hein? Porque a luta está dentro de você, você deve cuidar sim disto. Enfrentar essa carne que reina contrária. E para vencê-la, é preciso vencer pelo Espírito de Cristo. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Isso é uma coisa que me puxa para baixo o tempo inteiro. Mas ele repete: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro nos dando o seu perdão. Quando a gente peca, ele diz: olha, você se irou e pecou. Ele diz: não deixa-se pôr o sol sobre a vossa ira. Perdoai vocês mesmos, perdoai os outros, e perdoem quantas vezes, disse Pedro. Quantas? Até 7 vezes no dia eu posso perdoar. Ele disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ele estava dizendo: tantas vezes quantas vocês reconhecerem as falhas de vocês, peçam perdão para se tornarem vencedores, perdoados, e exerçam também a capacidade de perdoar quem te ofendeu. Aí você diz: aí está me pedindo muito, hein? Quem me ofendeu, quem quis o meu mal, quem buscou a minha morte, quem me isolou para que eu sofresse. Sim, você precisa mortificar esse desejo de condenar os outros, oferecendo perdão. Aí você diz: eu não vou ter emoção para isso. Ele não está falando de emoção, ele está falando de uma consciência do Evangelho que te leva a praticar o perdão sem emoção, mas com atitude de perdão, com a ajuda e com o socorro. Porque para vencer esse corpo, a gente morre com Cristo. E por que a gente se batiza na água, hein? Aquele mergulho na água é para quê? É para vencer a carne, é dizendo: o meu corpo de pecado eu sepultei com Cristo, e eu vou ressuscitar com Ele, e a gente se levanta. É um simbolismo da gente vencendo a própria carne, o batismo. E Jesus disse: vocês devem ir, ensinar as pessoas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, olha, Romanos 6:6, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, a nossa natureza pecaminosa, em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo seja desfeito, o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. A gente não vai mais aceitar viver uma vida de pecado, porque em Cristo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Aí a gente sai daqui e tem aquele controle, o equilíbrio, a paciência. A gente desenvolve essas coisas todas para suportar as grandes dificuldades da vida sem retroceder, avançando, independentemente de qualquer coisa. Então, vencer a carne é uma necessidade. Mas tem um segundo inimigo que a gente precisa vencer. Depois que você vence você mesmo, você tem autocontrole sobre você mesmo. Coisa feia é uma pessoa descontrolada, é ou não é? Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, uma pessoa descontrolada é horrível.
Uma pessoa descontrolada mostra a sua total e absoluta fragilidade. Um dia eu me lembro na minha sala, um cidadão, um amigo, um companheiro de sala, de faculdade, ele tinha dado um pau em alguém lá na cidade. Ele era forte, jovem, cheio de vigor, o braço dele era muito resistente. E ele chegou contando a vitória dele, que deu uma parada lá e mandou descer a turma e cobriu todo mundo. No final, ele contando, eu cheguei perto dele: você é muito fraco, rapaz. Você é um fraco. Forte é aquele que não bate, é aquele que não dá, é aquele que suporta. Então, meus queridos, a gente precisa vencer. Agora, o segundo inimigo que a gente precisa vencer é o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. Aí você diz: que mundo? Eu poderia falar no mundo sobre 3 perspectivas. É claro que a gente não vai se ocupar o bastante, mas apenas dar uma pinceladazinha. O mundo natureza, Deus ama a natureza. A natureza louva a Deus. Se você ler o Salmo 148, você vai ver que montes louvam a Deus, plantas louvam a Deus, aves dos céus louvam a Deus. É uma maravilha. E sabe quem é que renova a face da terra? Você pensa que o Espírito Santo só se derrama sobre pessoas? Está enganado. Há um derramado Espírito Santo sobre a natureza. É por isso que às vezes eu vou lá no sertão, onde mora o meu sogro, e a gente vê tudo seco. Quando a gente vai depois, algum tempo, está tudo verde, tudo florido, tudo bonito, tudo produzindo. E essa maravilha toda, ela procede de Deus. Ela não acontece por acaso. A Bíblia diz isso no Salmo 104, que Deus envia o seu Espírito e renova toda a face da terra. Aonde tem uma planta produzindo, é o Espírito de Deus que está se derramando ali. Então esse mundo natureza Deus ama. Quando você lê a Bíblia, Deus amou o mundo. Aí depois você lê que Deus odeia o mundo. Que mundo é esse que Deus ama? Que mundo é esse que Deus odeia? Então Deus odeia, Deus ama a natureza. Por isso nós devemos amar também, cuidar dela, zelar por ela. E Deus ama a sociedade humana. Quanto à natureza, veja o que ele diz, 148, verso 7. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos, e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapor, relâmpago, trovões que há aí, louvando a Deus. Vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, répteis e aves voadoras, tudo sendo convocado para louvar a Deus. Agora, Deus ama este mundo e ama a sociedade humana. Ele que estabeleceu a família. Deus ama a sociedade. Deus ama aqueles governantes justos que estão executando a justiça, dividindo o pão, fazendo leis justas. Deus ama. Deus ama a comunidade. Os irmãos, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus ama os cônjuges, os namorados.
Os que estão se paquerando, se querendo, se aproximando, sonhando juntos, construindo família, relacionamento, gerando crianças, vidas. Ele quer ver a noiva bonita vindo ao encontro do noivo. Ele quer crianças na praça brincando e divertindo-se. Ele quer pais e filhos unidos. Ele quer essa maravilha toda. A cultura, a arte, a música, tanta coisa bela, tantos dons maravilhosos que Deus dá. Deus ama a ciência, Ele que deu essa maravilha. É evidentemente que aqui nessa plateia, talvez um pouco mais de 50% estejam todos tomando alguma medicaçãozinha que foi desenvolvida ao longo do tempo, com muitos experimentos, com olhares os mais diversos, com uma ciência sendo desenvolvidas, com pessoas que ficaram reclusas, analisando, ponderando, medindo, pesando, com muita cuidado, e tudo isto vem de Deus. E hoje você chega ali na farmácia e compra aquele medicamento que vai aliviar a tua dor. Este mundo é amado por Deus, é ciência de Deus, é sabedoria de Deus. E a gente precisa desenvolver gratidão também para orar, agradecendo pelos medicamentos que a gente toma e que nos traz refrigério e alívio. Então esse mundo Deus ama, o mundo da cooperação, da união, do sistema social ético que valoriza a vida. Isso tudo é amado. Mas qual o mundo que a gente precisa vencer? A gente precisa vencer esse mundo onde o sistema está organizado no mal, jaz no maligno. O autoritarismo, a escravidão, a servidão, a opressão, a guerra, a injustiça institucionalizada, a corrupção, a violência, as disputas, o orgulho, a vaidade, a soberba, o ódio, o preconceito, o egoísmo, a avareza, a ganância. Todas essas coisas que estão aí tão bem arquitetadas, e a gente vê que esse mundo de fato jaz no maligno, é um sistema injusto se perpetuando o tempo inteiro, é uma ação de morte, é uma opressão terrível. Para você ter uma ideia, este mundo, cerca de 500 mil pessoas, só as que foram contabilizadas no ano de 2012 foram assassinadas no mundo. Os que foram contabilizados, cerca de 500 mil pessoas assassinadas no ano neste mundo. Então esse mundo a gente tem que vencê-lo. Esse mundo que anualmente, registros de 2014, cerca de um pouco mais de 800 mil pessoas tiraram a própria vida. Elas mesmas atentaram contra a própria existência e se aniquilaram. E ainda mais destas, 4 tentaram, apenas uma conseguiu. Quer dizer, se você multiplicar esse número por 4, o número dos que tentaram vai aí aos milhões. Esse é o mundo que a gente vive. Esse mundo destroçado, esse mundo de injustiça, esse mundo que se corrompe a cada vez mais, esse mundo depravado, de inversões de valores que estão querendo empurrar na nossa geração, hoje mais do que nunca. Contra esse a gente deve se levantar. As estatísticas de aborto chega a cerca de 55 milhões de abortos por ano, 126 mil a cada dia. Mães que mantiveram um relacionamento sexual debaixo de emoções as mais fortes,
E depois se deram conta que o processo natural ocorreu e que um feto se desenvolveu no ventre, e estas cerca de 126 mil por dia estão assassinando os próprios filhos nos ventres. No ambiente onde deveriam estar mais protegidos, a pior guerra está acontecendo no ventre materno. Mães que são cantadas nas poesias como um amor grandioso, estão praticando isso. Esse é o mundo que a gente tem que vencê-lo. É aí que Jesus disse em João 16:33, eu venci o mundo. No mundo vocês terão tribulações, aflições, tentações, mas vençam o mundo. Eu venci o mundo. Nós não podemos aceitar estes sistemas como algo normal. Nós temos que nos levantar com a verdade de Deus, e a gente precisa fazer diferente. Como é que se enfrenta tanta malignidade? A Bíblia diz: vencei o mal com o bem. Amém? Você vai implantar um regime diferente na sua casa. Você vai implantar um regime diferente no seu trabalho. Você vai implantar um regime diferente com aqueles quando você viaja, com aqueles que estão na tua companhia, onde quer que esteja. Seja um agente de Deus fazendo diferente neste mundo. Vença este mundo. Esse é o nosso grande desafio. Esse monstro que vem, que se avoluma, querendo destruir a gente. Vamos nos firmar. Olha o que diz Lucas 6:27. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar também a túnica. É fácil vencer o mundo? É fácil? Agora, aqui é o ensino de Jesus para os vencedores. É por isso que ele está dizendo que os vencedores vão ter tudo aquilo lá. Por que vão ter, hein? Porque a gente que se sacrificaram para seguir os passos de Jesus. Por que é que tanta gente recorre a ambientes que a gente diz, eu não sei o que vão buscar ali, mas para ouvir a palavra, guardar e caminhar, porque são poucos? Porque é com esse espírito que a gente vai andar. Você se converteu, quantos convertidos ao Evangelho tem aqui? Convertidos ao Evangelho. Você deve andar aqui, ó. A trilha é esta aqui. Para a gente não fazer a nossa reuniõezinha de oba-oba, né? De sensacionalismo, que é tudo que atrai muita gente. Quer ver essa casa aqui explodir? A gente começasse aqui distribuir objetos imantados de poder, fazer promessas falsas fora do Evangelho e dizer que é aqui, é aqui, é aqui, e ter uma palavra de Deus para cada um, de modo a satisfazer os caprichos do coração de cada um. Dizer que cada um aqui ia ser rico, ia trocar o carro todo ano, ia ter casa e dinheiro. Se começasse a prometer isso o tempo inteiro e insistisse nessa tecla e usasse alguns maneirismos aqui para dizer que Deus estava falando com alguns pulos, com alguns saltos, com alguns cacuetes, com alguns jargões, aí a turma come essa coisa e traz dinheiro para comprar a bênção. Todos enganados. Evangelho é o que nós estamos ensinando aqui pela palavra do Senhor. Você está sendo chamado para negar a você mesmo, tomar a sua própria cruz de cada dia e seguir os passos de Jesus. É esse Evangelho.
Porque quem disse que a porta era estreita, o caminho era estreito e a porta era apertada, foi Jesus de Nazaré. E para ele foi tão apertada que chegou o momento que ele teve que botar um pé sobre o outro. E alguém cravou atravessando os seus próprios pés. Mas mesmo assim, ele de braços abertos na cruz, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Aí você diz: mas esse foi Jesus, Jesus Deus. Estevão, sendo apedrejado, também disse a mesma coisa: não lhes imputes esse pecado. Enquanto as pedras batiam, e Deus deu uma visão a ele, ele viu os céus abertos e viu o Senhor assentado à direita, o Senhor de pé, aliás, de pé à direita de Deus, porque Ele socorre cada um de nós na hora certa. Meus queridos, vamos vencer esse mundo feio. Não deixe esse mundo dominar na tua casa, na tua comunidade, no teu trabalho. Semeia o amor, semeia a paz, seja mensageiro da paz que Cristo dá, e vença, porque é assim que nós iremos vencer. Olha o que ele diz aqui. Você diz: como eu vou vencer? Como que eu vou fazer isto? 1 de João 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Se você tem fé genuína em Deus, você vai dizer: vale a pena negar a mim mesmo. Vale a pena seguir os passos deste maravilhoso Jesus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo todo, não é alguns, todos os que nasceram de Deus vencem o mundo pela fé. Quem é esse que vence o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, verso 5, é aí. É por Jesus, é em Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. É por isso que salvação só nele. Não há outro nome dado entre os homens através do qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus. Esse ensino é o ensino de Jesus, que veio com autoridade, com poder, com graça de Deus. E a nossa luta, olha as armas, 2 Coríntios 10:3, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Não é o teu revólver, o teu braço, a tua faca. Não são as acusações levianas, não é o teu ódio. Embora estando no mundo, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Diga amém. Você trazendo sua própria mente para expor diante dela a palavra de Deus e trazer convencimentos ao teu espírito, e esta palavra é espírito e vida, e ela entra em nós e leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Nós não queremos mais o carnaval. Quem aqui está
com saudade de subir o monte, pulando, saltando, seminu. Não queremos. Não. Os motéis dessa vida não nos interessam mais. Não. Nós temos Cristo, nós temos felicidade, nós bebemos da água que sacia, nós comemos o pão que nos sacia para sempre, nós nos alimentamos de Deus. O que nós queremos agora é viver num processo de santificação crescente. É o que diz lá em Apocalipse: aquele que for santo se santifica ainda mais. Tem um caminho a ser percorrido, tem uma dedicação suave a ser feita em Deus. E Cristo vai sendo cada dia formado em nós. É o que diz a Bíblia. Ele vai crescendo em nós para a glória e louvor de Deus. Então, nesse processo, as nossas armas, elas são em Deus. São armas poderosas em Deus. Para vencer todas essas filosofias vãs, arrogância, e levar todos ao conhecimento de Jesus. Então, vencer a nós mesmos e vencer o mundo. Qual o terceiro inimigo que a gente tem que vencer? O diabo. O diabo não é um mito. O diabo não é uma lenda. O diabo é real. Ele crê em Deus que treme. Ele não obedece uma vírgula. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca se firmou da verdade. Quando ele mente, ele está falando do que ele possui mesmo. É tudo dele. E, portanto, esse inimigo precisa ser enfrentado. Ele tem um propósito. Ele veio, segundo João 10:10, matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. Ele tem essa função. O alvo dele, ele contabiliza se está atingindo a meta à medida que ele mata, que ele destrói, que ele pratica o roubo. Ele está exatamente atingindo a sua meta. 1 de Pedro 5:8 diz que nós devemos vigiar por causa disso. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Você está brincando? Você está pensando que isso não é verdade? Revista-se de Deus, sem medo, enfrente este maligno todos os dias. Por mais que ele seja real, que a intenção dele seja maligna, ele diz aqui no verso 9: resisti-lhe permanecendo firmes na fé. Não desista da fé. Não acho que a fé é para a gente viver 2 horas de culto aqui. Não acho que a fé é quando você estiver com as mãozinhas juntos fazendo uma oração, não. É 24 horas por dia. Enquanto estivermos nesse mundo, nós precisaremos de fé. Sabe quando a gente não vai precisar mais de fé? Quando a gente chegar na glória celestial, vai ver como Ele é. Não precisaremos mais de fé. Lá permanece o amor, amém? O amor permanece, a fé é para aqui. Você não vai chegar no céu com fé. No céu você vai estar vendo o Senhor, abraçando o Senhor. Nem templo tem lá, porque o templo já é o Senhor. O Cordeiro é a sua lâmpada. Aí acaba tudo. A fé enquanto estamos aqui, mas enquanto estamos aqui, olha, resisti firme na fé, conscientes de que os vossos irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Esses enfrentamentos com o maligno são todos os dias.
Ainda semana passada, quando nós fomos fazer uma visita, tivemos que enfrentar esse maligno numa pessoa muito querida, muito educada, muito amada. E na hora que a gente disse a gente vai orar, ele se manifestou. E como que a gente fez? Apenas como diz a palavra, impomos a mão e dissemos: você vai sair em nome de Jesus. E ele teve que sair. Ele tem 1001 formas de se revelar. Essa é a forma mais grotesca. Mas quando ele não faz nada disso, e está lá destruindo a tua vida com a prostituição, com a mentira, com a lascívia, com a pornografia, você não se segura diante de uma tela, você vai lá alimentar a sua concupiscência, você é engodado pela sua própria concupiscência, e a concupiscência, quando ela engravida, ela dá à luz o pecado, e você fica gerando esse filho maldito todo dia, e não resiste. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Sem medo, sem susto, sem dormir assustado, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. João, escrevendo à igreja, ele disse: vós sois forte, porque já vencestes o maligno não nos toca, por mais que ele venha, se você tiver o escudo da fé, você vai resistir de pé. Vamos resistir ao maligno, para ele não nos destruir. Porque ele é o nosso inimigo. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês estão vendo? A gente olha para esses homens dominados. Quem é que está por trás de uma Coreia do Sul, hein? Aliás, do Norte? Quem está por trás daquele sistema? Desafiando o mundo, ameaçando, brincando. Quem domina o homem daquele, ele não tem conselho, ninguém pode chegar junto dele para dar um conselho, ele já é a verdade nele mesmo, ele se acha absoluto. Que engano é esse? Como que a gente tem que enfrentar? Nós temos que clamar aos céus usando as nossas armas espirituais, para que o Espírito de Deus levante a sua bandeira, e haja solução, e haja quebrantamento, e haja posicionamentos assertivos, para que as soluções venham. E muitas vezes a gente olha para um arrogante, como o presidente dos Estados Unidos, e a gente olha para um candidato que nós temos aqui também no Brasil, com o mesmo espírito. Se você vê o espírito de ódio, de aniquilamento, e às vezes a gente começa a querer tomar determinados partidos. O nosso partido é o partido do amor, da graça de Deus, buscar a direção do Espírito de Deus, orar mais, clamar mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será se essa palavra é verdade ou mentira? Ela é a verdade de Deus para a gente hoje. E é preciso a gente andar no espírito do temor do Senhor e não da arrogância, porque a arrogância não fará funcionar a justiça de Deus. Jesus Cristo, em Lucas 10:17, disse: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem.
os demônios do inferno se nos submetem. Submetem mesmo. Submetem a você. Não é preciso chamar ninguém não. É você. Se você tiver comunhão com Deus e fé, você vai usar a palavra, porque a palavra está na tua boca, no teu coração, e é esta palavra da fé que pregamos. Então, eles voltaram com essa alegria. Respondeu-lhes ele, Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha, palavras de Jesus. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga amém. Então esse poder é seu, é meu, é nosso, é daqueles que confiam no Senhor. Para pisar tudo isto. Porque ele é tido como Deus desse século para os incrédulos. Porque, olha, 2 Coríntios 4:4, Deus desse século, que é o diabo, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, daqueles que não confiam no Senhor, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles não querem nada com a palavra, não querem nada com a luz do Evangelho, não querem nada com o ensino de Jesus, estão cegos, entregues a esse poder maligno, e ele está querendo que a gente vença. Você quer dar um golpe no diabo e ele não se segurar? Perdoa quem te ofendeu, exercita isso, faz bem a quem está te fazendo mal. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 2:10. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, é Paulo dizendo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Satanás não vai ter nenhuma vantagem sobre nós quando a gente perdoa na presença de Cristo, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ele está dizendo aqui, ele começa a botar motivo, ele começa a fazer um encadeamento de coisas para você odiar, ele começa a jogar um contra o outro, mas Paulo está dizendo, esse artimanha do maligno, vai, perdoa na presença de Cristo, e ele perderá o golpe que queria dar na tua vida. Amém? Para a gente andar livre assim. E gente, eu poderia agora trazer a experiência de Jesus com o diabo. Por que Jesus submeteu a isso, hein? Para ensinar a mim, para ensinar a você, para ensinar a todos nós, para levantar uma igreja forte, poderosa, que ele disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que igreja é essa? É a igreja que aprendeu a resistir à própria carne, ao mundo, o sistema maligno e ao diabo. Esse povo precisa aprender com Jesus. Jesus tinha sido batizado, tinha saído do Jordão, Deus tinha bradado dos céus dizendo, tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. E nessa hora Jesus entra no deserto, 40 dias sem comer, no deserto, é muito sofrimento. E no final desse sofrimento todo, chega o diabo e diz, olha o diabo usando a mesma estratégia que usou para vencer Adão, lá no Éden, no jardim, na fartura. Adão estava na fartura,
e o diabo o derrotou lá na fartura. Aí Jesus Cristo veio a esse mundo, segundo Adão, e disse: eu vou derrotá-lo na escassez. Amém? Aí se permitiu ficar no deserto. Depois de 40 dias teve fome, a Bíblia diz que ele estava faminto. Aí tem gente que pensa que ser tentado é pecado. Não, meu filho, tentados somos todos nós. E os mais consagrados são tentados também. A gente tem que enfrentar, nós estamos num mundo hostil. Então Jesus Cristo lá, carente, o diabo chega e diz: se tu és, olha, levantando a mesma arma. Ele disse: olha, não é assim, Deus não é verdadeiro para Adão e para Eva, não é assim, não é verdade. Se você comer, não vai morrer, pelo contrário, vocês vão se tornar igual a ele. Levantou essa dúvida e ganhou por aí, chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, em outras palavras, né, tu está numa situação dessa, no deserto, faminto, 40 dias, transforma essas pedras em pães se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha dito que o diabo não tinha nada nele, a gente não tem que pegar conselho nenhum do diabo, amém? O nosso conselho vem do Senhor, através da sua bendita palavra, nunca do diabo. As coisas do diabo não devem nos interessar, irmãos. E aí Jesus Cristo repreendeu ali, dizendo: olha, não é só de pão que o homem vive, é de tudo que procede da boca de Deus. Ele venceu a tentativa de dúvida, o sugestionamento do diabo. Ele não caiu em nenhuma das sugestões malignas. Quanta gente tem caído porque vai aceitando sugestões, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E aí Jesus resiste. E o diabo, quando perdeu essa, aí disse: tem a segunda. Aí depois Jesus, no pináculo do templo, se permitiu ser levado ao pináculo do templo, lugar mais alto. E ele disse: agora dá um show da fé. Faz o show da fé aqui para todo mundo te aplaudir e dizer: ele é verdadeiro. Jesus não veio fazer nada para fora, Jesus faz aqui dentro de cada um. É bebendo da palavra dele que fontes de águas vivas se brotam dentro da gente, não fora da gente. Esse desejo de aparecer é para um bocado de evangelistas da TV que às vezes tem uma ânsia de aparecer enorme. Nem todos, evidentemente, mas uma boa parte a gente vê a jactância, a vaidade, o orgulho babando e escorrendo de orgulho e de soberba. Mas Jesus não. Ele disse: lança-te daqui embaixo. Não está escrito que o Senhor dá ordem aos anjos e ele vem te proteger? Faz essa maravilha aqui diante de todo mundo. E Jesus Cristo repreendeu também, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou aqui num corpo físico e eu vou usar o meu bom senso, a minha lógica. Eu não vou precisar de nada disso. Eu vou pisar no chão porque aqui eu estava com um corpo humano. E por isso nada de cair no sugestionamento maligno e querer aparecer. Ninguém, nenhum de nós, vamos fazer como João. João, que era discípulo, apóstolo do Senhor, ele disse: convém que ele cresça, eu diminua. Vamos ficar na nossa posição de homens, mas de homens sinceros e fiéis à palavra do Senhor, sem querer aparecer em nada, mas apresentando a glória de Deus nas palavras, nas atitudes, nas ações. E aí o diabo novamente agora leva e mostra os reinos do mundo.
e diz: tudo isto aqui eu te darei, se tu me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Usando sempre a palavra escrita, as Escrituras, Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a própria carne. Jesus venceu esse mundo andando na contramão. Tão na contramão que os religiosos às vezes pegavam pedra para jogar nele, e ele saía do meio e se despistava e ia para outro lugar. E ele venceu o diabo na cruz. A Bíblia diz: ele despojou o diabo de toda autoridade. E ele aparece aqui ressurreto, dizendo a mim e a você que nos deu autoridade sobre o diabo. Diga amém. Autoridade para a gente vencer. Então seja um vencedor. Saia daqui como um vencedor de Deus, como alguém que entregou a vida a Jesus e vai enfrentar você mesmo. Quem quiser viver fielmente com Cristo padecerá algumas perseguições neste mundo. Você vai andar na contramão, no contrafluxo, no caminho apertado, mas você vai caminhar para a vida. Porque isso aqui, gente, vai passar. O mundo passa tão rapidamente. Não se engane, dê uma chance a você. Venha para Cristo. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Dizer: eu quero essa força de Deus para vencer o mundo, para vencer a mim mesmo, para colocar limite nessas minhas emoções, para me enquadrar dentro do aprisco do Senhor, para receber a graça de Deus e me tornar um vencedor. Alguém deseja? Essa é uma hora importante, viu? Muito importante. Deus abençoe grandiosamente cada um. Olha, esta seja uma semana diferente, melhor do que a passada, e a que virá seja melhor do que esta que vai passar, porque a proposta do Senhor é que Ele começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai aperfeiçoando até o dia da sua volta gloriosa. Ele diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele garante que não te deixa nem te desampara. Ele te guarda, te abriga, te protege, te segura, te firma, te leva. Ele te conduz nos braços. Ele diz: eu segurando com a minha mão, da minha mão ninguém tem o poder de arrebatar. E nele, somente nele, seremos vencedores. Vencerão os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu fiz, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.